Amigos, como vocês estão? Bom, hoje a gente vai entrar num assunto um pouco mais complexo, mas é muito importante para o seu trader, tá bom? E eu queria falar com vocês sobre isso. A gente precisa falar sobre o quê? Sobre a estrutura de negociação, que não é uma coisa só, são várias coisas que a gente precisa conversar sobre isso, tá? Dentre a primeira delas é a nossa análise de risco geral. Que seria isso, né? Primeira coisa, você vai entrar para o mercado de Forex. O que você precisa saber? Que o Forex, ele não é um jogo. Então, ou seja, você precisa ter um capital, tá bom? De investimento. Não é um capital que você vai necessitar desse dinheiro. A gente fala assim, mas todo dinheiro é necessário, né? A gente pensa muito assim. Mas eu quero ensinar para vocês mais para frente como você separar esse capital para você da sua renda, de uma forma que você possa investir esse dinheiro sem você precisar dele para outras coisas, tá bom? Então, a princípio, a gente vai falar sobre essa estrutura. Por quê? Por que eu não posso pegar o meu dinheiro, que eu vou comprar minhas coisas, que eu preciso pagar minhas contas? Por que eu não vou pegar esse dinheiro para mim investir no Forex? Porque o nome já diz, é um investimento. Você não vai pegar esse dinheiro e apostar ele. Você não vai pegar esse dinheiro e vai colocar lá e vai fazer milhões em 2 horas. Não é assim que funciona. É um investimento. Forex, ele é investimento. Então, na sua mente, você precisa pensar isso. O que é o Forex? Ele é meu investimento. Se ele é meu investimento, então eu não tenho início para começar e nem um início para terminar, né? Tem gente que investe a vida toda. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa ter essa noção que o Forex, sendo um investimento, eu preciso pegar esse capital separado do capital que eu uso para minha vida pessoal. Esse é um capital separado. E esse capital eu vou investir ele e eu vou multiplicar ele. Eu vou pegar esse dinheiro, vou investir e multiplicar. Então é essa a visão que você tem que ter do mercado financeiro e do Forex, tá bom? Por isso que você tem que analisar se você está tendo um risco investindo ou não. Se esse dinheiro que você está investindo vai fazer falta para você, você vai usar para pagar suas contas, ou alguma coisa assim, então, você tem que parar e pensar, aí, eu devo investir ou não? Então esse é o primeiro ponto. A gente tem que pensar se deve investir ou não, tá bom? Então, pessoal, nessa análise, a gente tem que pensar o seguinte. Eu até separei, dei um pausa para pegar essa ferramenta aqui, que eu queria aqui, deixa eu colocar um quadro todo preto aqui, aqui na nossa tela, pelo menos aqui, ok, para mim poder escrever para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção, que eu acho que é o separar o nosso capital. Então, é muito importante que você, vamos supor que você ganhe aí no seu mês R$ 1.000, tá? Ou US$ 1.000 que seja. Desse dinheiro, quantos que você pode usar para o seu investimento, tá? Então, o que eu costumo fazer, eu acho ideal também, depois eu quero passar uma estrutura para você separar todas as coisas, todos os seus gastos, tudo isso é uma outra aula, não agora, mas a princípio é importante que você separe, se você já quiser investir, 10% desse valor, tá bom? 10% desse valor. E é assim que você pode iniciar. Então, por exemplo, aí, se você tiver
aí na sua conta do banco, que eu acho que muita gente não tem, mas vamos supor que você tenha 100 mil reais na sua conta do banco. Quanto que eu vou poder usar aqui? Somente 10% desse valor. Se eu tiver aqui 50 mil reais, quanto que eu devo investir? Somente 10% desse valor. Se eu tiver 100 reais, quanto que eu devo investir? 10% desse valor. Aí você fala assim, nossa, mas é pouco, né? Se eu usar 10% para investir. Mas se você separar isso, esses 10% de todos os meses, durante um ano, por exemplo, você já vai ter um bom dinheiro para você poder investir, tá bom? Se você tá com pressa, o que você pode fazer? Sabe aquelas coisinhas que você tem na sua casa, que aquela bola de futebol, ou sei lá, alguma coisa que você tem na sua casa que você não usa mais? Você pode simplesmente pegar e colocar isso para vender. Vamos supor que isso aqui seja uma bola, né? Vamos supor que essa bola você venda ela lá, não sei quanto que tá uma bola no Brasil, mas você vendeu ela aí por 40 reais? Será que tá uma bola no Brasil? Não sei. 40 reais. Então, ou seja, aí você já tem mais de 10% aqui, ó, de 100. Tá entendendo? Então, vale a pena você fazer isso se você quiser começar o investimento. Aí sim, você tendo já esses 10%, tá bom? Esses 10% separado, que não é os 100% do seu capital, seja ele qual for, se você já tem esses 10% ou mais, né? De acordo com a sua necessidade, né? Separa sempre essa porcentagem, que é uma porcentagem pequena, eu acho mais ideal para você começar. Então aqui você já vai ter aí, né, ao longo do tempo, um capital para o seu investimento. Então essa é a primeira análise que deve fazer. Se o seu dinheiro, o seu capital, ele é um capital para você investir ou não. Essa é a primeira pergunta. Esse capital é para investir? Não. Se sim, ok, vamos continuar. Agora, se não, então coloca aqui no comentário, Kleber, como que eu posso fazer para levantar um capital? Eu tenho tanto, eu queria levantar o capital tanto. Quanto que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer? Coloca no comentário que aí eu venho com um vídeo explicando para você, tá? Mas a princípio, se você não tem, comece com 10% do seu capital, do seu rendimento. Essa assim, Kleber, não tenho rendimento nenhum. Opa! A gente pode sentar e conversar como eu posso ter um rendimento do zero. Se você quer, também coloca no comentário. Se você não colocar no comentário, eu não vou saber se você precisa ou não. Então eu guardo para mim essa informação. Mas se você falar assim, Kleber, eu queria aprender isso, eu queria saber como é que é. Então, coloca aí no comentário que eu vou saber que você precisa e eu vou trazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte aqui.